Eu quero chamar aqui o pastor Fernando. Vem cá, pastor Fernando. Apresentar o pastor Fernando é uma honra e é um prazer. Pastor Fernando, para quem ainda não conhece, eu acredito que todos já conheçam, né? Mas pastor Fernando é pastor da nossa igreja, a igreja ICV de Cambé, amém, amados? Nós temos uma ICV Cambé lá que é uma bênção. E o pastor Fernando, ele tem crescido a cada ano que se passa. Tanto é que ele está aqui hoje, né? A igreja está funcionando lá, né, pastor? Glória a Deus, está crescendo a igreja, amados. Nós estamos com uma liderança muito ativa e funcional lá. Então, pastor Fernando pôde estar conosco nesse final de semana de uma forma especial. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Fernando. Nós temos a pastora Jéssica também, a esposa. Pastora Jéssica, dá um tchau aí. Nós temos o Gessé também, olha lá o Gessé lá no canto, né, Gessé? Que corre bastante, é uma bênção, o Gessé tem bastante energia, glória a Deus. E o pastor Fernando, amados, é um discípulo nosso, fiel, transparente, obediente. Eu posso dizer que é uma das pessoas que eu acompanho e que eu já acompanhei no meu ministério mais obediente que eu já conheci, amados. E eu tenho isso como bênção para a minha vida e para a tua vida também. Tanto é que a gente vê, né, a igreja crescendo e sendo abençoada. Desafios tem, né, pastor? Mas pastor Fernando se tornou também o meu amigo pessoal. Nós temos tido toda semana um tempo especial e conversamos sobre as questões ministeriais e pessoais também. E chega uma hora que até o pastor Fernando começa a me aconselhar e orar por mim, amados. Olha só que coisa legal isso. Porque é uns pelos outros, amados. É orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros. Então, não existe aquela posição, eu sou superior a vocês, sempre vou ser. Não, amados. O Senhor tem colocado o pastor Fernando ao lado da nossa família. E a gente tem caminhado junto. Às vezes a gente até consegue agendar umas viagens de férias junto, né? É mais gostoso, né, pastor? Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos muito felizes com o pastor Fernando, pastora Jéssica, a igreja de Cambé tem sido muito ativa aqui. Todos os anos nós temos visto a igreja participando aqui na conferência de aniversário. Esse ano não vai ser diferente, né? E eu quero que você estenda as suas mãos para cá, porque agora nós vamos ser abençoados pela palavra de Deus que veio sobre a vida do pastor Fernando, amém? Então, vamos abençoar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela vida do teu filho. Te agradeço porque o Senhor o trouxe aqui, Senhor, em paz e em segurança, nesse momento de comunhão que nós estamos tendo, Senhor. E agora, Senhor, tendo o prazer de ser ministrado, ó Pai, pelo teu filho. Peço a Ti, Senhor, usa o Teu Filho com liberdade, ousadia, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós esta noite, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quem aqui está feliz por estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Amém. E eu quero dizer para você que eu também estou muito feliz em poder estar aqui, né, participando com vocês, celebrando juntos ao Senhor Jesus. Amém? Como o pastor Marcos já disse, né, com a graça de Deus, a gente tem caminhado junto e eu sou muito feliz por fazer parte dessa casa, por fazer parte dessa família. Né, semanalmente a gente converso muitas vezes com o pastor Diego também, mas o pastor Marcos a gente sempre conversa, troca mensagem. Tem dia que a gente, na maioria das vezes a gente faz chamada de vídeo, né? E aí tem dia assim que a gente, nem todo dia a gente acorda subiando, né, irmãos? Tem dia que nós passamos por umas lutas. E aí, nesses dias, eu tento, né, dibrar o pastor Marcos. Ele fala assim, eu falo, tá tudo bem, pastor. Ele fala, não, eu vou te ligar aí porque eu quero ver seu rosto. Né? E isso é bom demais, esse cuidado, esse carinho. E isso tem nos feito caminhar na presença do Senhor. Amém? Estou muito feliz porque, assim como o pastor já disse também, em agosto do ano passado, nós estivemos aqui participando da conferência junto com vocês. E foi um tempo muito precioso.
Mas sempre que eu converso com o pastor Diego, eu sempre digo isso para ele, né? Eu falo, pastor, estar aí com vocês uma vez por ano é muito pouco. Eu quero estar aí mais, porque sempre que a gente está aqui, irmãos, a gente aprende muito com vocês, nós somos renovados, aprendemos através da palavra, através dos relacionamentos, da comunhão, e isso nos fortalece, isso é muito bom. Amém, queridos? Então, nessa noite eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas de antemão eu já quero dizer que eu, Fernando, não tenho muita coisa para repartir com você, amém? Mas a palavra do Senhor diz que Ele é a fonte de águas vivas a jorrar, amém? Eu não tenho dessa água, mas Ele tem, Jesus tem, e se você tem fome, se você tem sede, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar com você em nome de Jesus, amém? Se você puder, abra sua palavra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1 até o versículo de número 10, nós vamos fazer essa leitura. Evangelho de Lucas 19, versículo 1 em diante. Se você encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com... Se você puder, diga assim: recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, diz a palavra de Deus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a sua presença neste lugar uma vez mais. Senhor, nós oramos, nós buscamos a sua presença e nós te pedimos, Senhor, fala conosco através da sua palavra, através das suas escrituras, Senhor, em nome de Jesus. E de uma maneira específica, eu te peço, Senhor, usa a minha vida em nome de Jesus, que eu seja apenas um canal por onde o Senhor possa fluir aqui nessa noite, em nome de Jesus, e que os nossos corações seja como aquela boa terra que recebeu a boa semente, Senhor, e frutificou em 30, 60 e 100 vezes mais, ó Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Irmãos, antes de eu compartilhar e fazer qualquer comentário acerca desse texto, que é bem conhecido, bastante conhecido de todos nós, inclusive há um pouco tempo atrás, pouco tempo não, né? Já há bastante tempo atrás, uma música fez bastante sucesso, né? Entra na minha casa, entra na minha, né? Então, eu penso que esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós. Mas o Senhor me levou nesse texto, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me ensinado algumas coisas, o Senhor tem ministrado meu coração, porque o Senhor tem plantado no meu coração um desejo por provar mais da sua presença, por desfrutar do sobrenatural de Deus. Amém? Quem aqui quer mais do Senhor, diga glória a Deus. Eu tenho dito lá em Cambé que esse ano é o ano da presença, em nome de Jesus, né? Nós temos buscado a presença do Senhor e nós temos confessado, né? Assim como nós cantamos: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu sou muito grato por aquilo que nós temos vivido, por tudo que eu vivi até aqui, por tudo que o Senhor está fazendo, amém?
mas eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor tem algo mais profundo para mim e para você, e eu quero experimentar isso. Eu quero viver experiências mais profundas com o Senhor, e eu tenho pedido isso ao Senhor. E quando nós pedimos isso a Deus, quando nós apresentamos essas nossas petições diante do Senhor, o Senhor, de certa forma, começa a nos mostrar um caminho, amém? O Senhor começa a nos apontar um caminho. E eu penso que o caminho que o Senhor tem me apontado nesses dias, ele necessariamente passa por um lugar que muitas vezes nós tentamos evitar. E esse lugar é o lugar do quebrantamento. Esse caminho é o caminho do quebrantamento. Amém? Porque o avivamento, ele nada mais é do que um alinhamento do céu com a terra. Amém, igreja? A palavra diz lá em Mateus capítulo 6, que quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orar, ele diz, e vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Então eu penso que avivamento é Deus alinhando as coisas, é o céu entrando em alinhamento com aquilo que é a terra entrando em alinhamento com aquilo que está no céu, é a minha e a sua vida sendo ajustada àquilo que o Senhor tem para nós, é a minha e a sua vida sendo alinhada com aquilo que Deus sonhou, desejou, projetou para a minha vida e para a sua vida. Agora, uma coisa que o Senhor tem falado comigo é que não existe alinhamento sem quebrantamento. Deus não pode alinhar alguma coisa sem que eu e você reconheça, sem que eu e você admita que está torto, sem que eu e você admita que nós estamos, de repente, distante daquele ideal, daquela plenitude de Deus. Sabe, eu quero abrir um parênteses, isso nem estava no meu esboço aqui, mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Vocês ministraram aqui a penúltima canção, que fala uma vez, só quero a ti, nada mais. A pastora Raquel até saiu ali do lugar, foi lá, falou assim: cara, você ama essa música. E de fato, eu amo essa música, irmãos. Eu sou apaixonado por essa música, eu acho linda essa música. Mas hoje Deus falou algo comigo diferente ali. Porque todas as vezes que eu ministro essa música lá em Cambé, eu corto ela para o meio. Porque eu não gosto, irmãos, daquela parte que fala: lamento por viver indiferente, lamento por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor. Eu rasgo o meu coração a ti. E aí Deus falou comigo ali agora, assim, é nesse lugar que eu quero levar você, Fernando. Você precisa se desarmar, cara. Você precisa admitir que muitas vezes nós caminhamos indiferente na presença de Deus. Que muitas vezes nós vivemos indiferente, nós deixamos de reconhecer que Ele é o nosso sustento, que Ele é a nossa provisão, que Ele está cuidando de tudo. Amém? E a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse capítulo 3, quando João escreve a carta à igreja de Laodiceia, o versículo 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Então, eu quero dizer para você que Deus não trabalha em áreas que a gente insiste em dizer que está tudo bem, não é? Então, não, Deus, nessa área aqui está tudo bem, está tudo certo.
Amém. Se está tudo bem, se está tudo certo, continua, vai nessa sua fé aí, continua caminhando. Mas quando eu e você admitimos, entende? Quando eu e você vamos para a presença de Deus e falamos assim, Senhor, não está tudo bem. Eu preciso que o Senhor toque aqui. Aí sim, Deus começa algo, irmãos. É nesse exato momento que o ajuste de Deus começa a acontecer. Legal. Você já deu o primeiro passo, você reconheceu. Agora vem aqui que nós vamos arrumar isso aí. É assim que Deus faz. Amém, irmãos? Então, Deus toca exatamente nas áreas onde nós temos coragem de dizer para o Senhor que nós temos problemas, que nós precisamos dEle. Um outro exemplo bastante claro disso está lá em Isaías capítulo 6. A palavra do Senhor diz que Isaías um dia teve uma visão, e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a palavra diz que os anjos voavam ao redor do trono, declarando, santo, santo é o Senhor. E aí então Isaías tem uma reação, ele diz, Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí a palavra do Senhor diz que um anjo voa do altar e toca os seus lábios. E por que o anjo toca os seus lábios? Porque ele confessou o pecado dos lábios. Talvez se ele tivesse dito, Senhor, me perdoe, porque eu sou um homem de olhos impuros, talvez o anjo tivesse tocado nos olhos. Senhor, me perdoe, porque eu sou um homem de ouvidos impuros, então o anjo teria tocado nos ouvidos, e assim por diante. Amém, irmãos? Então, mais uma vez eu insisto em dizer que o Senhor vai tocar em áreas que nós reconhecemos, e o nível do nosso reconhecimento vai determinar o nível da transformação que eu e você vamos experimentar. O nível do reconhecimento que nós vivemos vai determinar o nível de transformação que eu e você vai experimentar. Amém? Então, ainda que eu seja repetitivo, eu vou dizer para você que avivamento não é barulho. Avivamento não é igreja gritando, homens e mulheres sapateando. Não, irmãos, embora tudo isso é bom, amém? Avivamento é ajuste. É Deus devolvendo o nosso coração para o lugar certo. É Deus ajustando as nossas prioridades. É Deus tratando áreas escondidas da minha e da sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então, o avivamento ele não começa no altar, mas ele começa num coração rendido. E esse texto que nós lemos aqui, essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, essa experiência da vida desse homem chamado Zaqueu, ilustra isso muito bem. Zaqueu, nós vamos ver aqui, no final do texto, que ele teve a sua vida transformada, mas Zaqueu, ele teve a sua vida transformada não porque ele ouviu falar de Jesus um dia, mas porque ele recebeu Jesus na sua casa, ele recebeu Jesus na sua vida. Amém? Zaqueu foi um homem que não ficou vivendo como um telespectador, como um homem que ficou assistindo Jesus, mas ele trouxe Jesus para dentro da sua vida, ele aceitou o convite de Jesus, e aí então ele teve a sua vida transformada. Amém? Então, eu quero dizer para você que o Senhor está nos conduzindo neste lugar, a esse lugar, O Senhor está nos convidando para este lugar de reconhecimento. Então, agora já entrando aqui no texto que nós lemos, nós vamos meditar na experiência de um homem chamado Zaqueu. E uma das coisas que me chama a atenção é que quem era Zaqueu? Eu vou dizer para você, irmãos, que Zaqueu era um homem miseravelmente rico. Ué, pastor, como que é isso aí? Me explica essa expressão, miseravelmente rico. Irmãos, eu ouso dizer que Zaqueu ele era um homem tão miserável, tão miserável, tão miserável, que ele só tinha uma coisa: dinheiro. A palavra diz que ele era rico, o versículo 3 diz, aliás, o versículo 2 diz, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então ele tinha duas coisas, ele era poderoso,
né, maioral dos publicanos. Olha como a palavra se refere a ele, né? Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico. Então eu digo que ele era miseravelmente rico, um homem que tinha muito dinheiro, mas não tinha relacionamento, irmãos. Era um homem que caminhava sozinho, né? Ele era um poderoso solitário. Eu escrevi aqui no meu esboço. Zaqueu era um poderoso solitário, porque ele tinha poder. Talvez nos dias de hoje, Zaqueu teria um bom emprego, talvez Zaqueu andaria num bom carro, teria bastante dinheiro, mas não teria amigos, não teria relacionamento. E, irmãos, como é perigoso andar sozinho. Ninguém foi feito para andar sozinho. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, quando nós lemos sobre a criação do mundo, né? Que Deus criou os céus e a terra, e ao final de cada dia a palavra diz assim: e viu Deus que isso era bom. Mas aí Deus criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Então ele fez Eva. Então, irmãos, andar sozinho é perigoso. Amém? Deus, né, eu gosto muito de uma fala do pastor Luiz Hermínio, que ele fala assim, que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então Deus, Ele não dá tudo para uma pessoa só, não é assim? Ele reparte os seus dons, ele reparte os ministérios, porque é propósito de Deus que a gente dependa uns dos outros, que a gente ajude uns aos outros, como um ferro afia outro ferro, um amigo afia outro amigo. Amém, irmãos? Então, eu vejo que esse é um mistério de Deus, mas a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era rico, né, poderoso e rico. Mas eu percebo que Zaqueu, ele andava sozinho, ele era um homem sem muitas amizades, sem muitos relacionamentos. Mas um dia, irmãos, aconteceu algo que começou a mudar a história dele. A palavra diz que Zaqueu soube que Jesus ia passar por ali. E nasce no coração de Zaqueu o desejo de ver Jesus, de conhecer esse Jesus, de saber quem é esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus. E isso é fascinante, irmãos. Isso é lindo, isso é poderoso. Porque quando você vai ler os evangelhos, se você ler o capítulo 18, um capítulo antes do evangelho de Lucas, que é o texto que nós estamos aqui meditando, se você ler Lucas 18, você vai ver a cura do cego de Jericó, né? E nos evangelhos muitas outras curas. Então você vai ver que teve muita gente que se aproximou de Jesus porque precisava de uma cura, que Jesus tocou nos olhos e aquele homem voltou a ver. Os leprosos foram, né, buscar a presença de Jesus e foram curados, né? A mulher do fluxo de sangue, né, dizia: se eu apenas tocar ele, eu sei que eu vou ser curada, né? A multidão, conversava com o pastor Diego hoje sobre isso, João 6, né, diz que a multidão caminhava com Jesus, e aí Jesus multiplicou pão e peixe, e todo mundo comeu, e foi uma bênção, amém, irmãos? Mas Zaqueu, não, irmãos, Zaqueu não queria uma cura, Zaqueu, ele não queria um milagre na sua vida financeira, Zaqueu não queria nada disso, ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Nasceu uma sede no coração de Zaqueu. Mas eu quero dizer para você que para quem quer ver Jesus de verdade, quem deseja ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, vai precisar romper algumas barreiras. Para você comer pão e para você comer peixe, para você receber os milagres de Jesus, talvez você nem precise romper tantas barreiras assim. Se você estiver no bolo ali, você vai comer, né? A palavra diz que 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentados naquele dia. E, irmãos, eu penso que nem todo mundo, né, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, acho que não foi todo mundo que chegou pertinho de Jesus ali, não. Mas todo mundo comeu, irmãos. Todo mundo recebeu a bênção ali, estava tudo certo. Mas se eu e você queremos ter intimidade com Jesus, se eu e você queremos ver Jesus, quem aqui quer ver Jesus? Diga glória a Deus. Se eu e você queremos um relacionamento com Ele, então nós vamos precisar romper algumas barreiras. Eu e você vamos precisar nos esforçar, amém? Porque a palavra diz, versículo 3, a palavra diz: procurava ver
quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4: Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, a primeira atitude de Zaqueu foi correr à frente da multidão. E eu quero dizer para você, irmãos, que se eu e você, assim como eu disse, né, eu estou pregando para mim, amém? Se você puder, pegue algo para você nessa noite. Mas lembra que eu falei aqui no começo que Deus tem gerado no meu coração o desejo de provar mais de Deus? E se eu e você queremos provar mais de Deus, irmãos, nós vamos ter que correr na frente da multidão. Amém? Nós vamos ter que correr na frente da multidão. Hoje à tarde eu estava revisando a palavra e meditando e lendo um pouquinho. Aí, enquanto eu estava lendo o meu esboço, eu escutei a voz da minha mãe. Porque eu me lembro muitas vezes, assim, de quando eu era criança, às vezes eu ia pedir, assim, para minha mãe, que eu queria ir em algum lugar, né? E eu falava assim, mãe, mas todos os meus amigos vão. Daí ela falou assim, mas você não é todo mundo. Só eu que ouvi isso aqui? Que ouvi assim? Você não é todo mundo. E é verdade, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é todo mundo. Amém? O Senhor tem uma orientação, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem uma palavra diferente para mim e para você. A palavra do Senhor diz, né, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo vai dar o seu fruto. Amém? Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que está todo mundo fazendo, mas não é para você fazer. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas eu quero dizer isso para você. O Senhor tem uma direção específica para mim e para você, porque você não é a multidão, você é um filho e uma filha amada de Jesus. Jesus está falando para você, filho meu, filha minha, tem muita gente mentindo, tá? Mas uma mentirinha só, sim, mas você não é todo mundo. Pastor Fernando, uma cervejinha só, um golinho, todo mundo bebe, né? Cá entre nós, mas você não é todo mundo. Eu lembro que de vez em quando minha mãe mudava a fala. Eu falava, mas mãe, todo mundo vai. Daí eu falava assim, mas todo mundo não é meu filho, porque se todo mundo fosse, não fazia. E é verdade, irmãos. Amém? Nós temos uma orientação específica do Senhor, porque nós somos filhos de Deus. Então a palavra diz que Zaqueu precisou caminhar na frente. Zaqueu ele precisou correr na frente da multidão. E não bastasse correr na frente da multidão, ele correu na frente, ele sabia que Jesus ia passar ali na frente, então ele correu na frente. E ele subiu numa figueira, e a palavra diz que Zaqueu era pequenininho. Então eu penso que para subir naquela árvore não foi uma tarefa fácil para Zaqueu. Foi um desafio para aquele pequeno homem. Foi algo que exigiu de Zaqueu muito esforço. Amém? Então, irmãos, eu e você precisamos nos esforçar. Não existe encontro com Jesus sem um esforço intencional. Não existe encontro com Jesus sem um esforço intencional. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo coração. O tamanho do seu esforço revela o tamanho da sua fome por Jesus. O tamanho do seu esforço revela o tamanho da sua fome por Deus, da sua sede por Deus. Amém, irmãos? Então, eu quero muito ter intimidade com Deus, eu quero muito, meu Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor traga revelação no meu coração. Amém, irmãos? Mas está orando? Está jejuando? Está lendo a Bíblia? Está vindo para a igreja? Importante isso, né, pastor Diego? Porque está uma moda agora, né?
que não, eu sou a igreja do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Mentira isso aí, tá? Nós somos igreja do Senhor em coletividade. Amém? Né? Então, assim, ainda hoje, estava conversando um pouquinho com o pastor Evandro, nós falávamos sobre isso, né, pastor? Aqui em Dourados não, é diferente, aqui é diferente. Mas lá em Cambé, irmãos, os jovens, né, eu lembro, eu compartilhei um pouquinho com o pastor, estava contando da minha conversão. Quando eu me converti, eu tinha 19 anos de idade, e na época o meu pastor, ele tinha uma igreja em Cambé, e ele colocou uma igreja em Londrina, que era a cidade vizinha. Então, assim, ele cuidava das duas igrejas, e eu estava do lado dele sempre, carregando a Bíblia dele, né, o que precisava fazer, eu estava junto com ele. Então, eu lembro que tinha culto segunda-feira à noite em Cambé, terça-feira à tarde em Londrina, quarta-feira à noite em Londrina, quinta-feira à noite em Cambé, sexta-feira à noite em Londrina, sábado à noite culto de jovens, domingo de manhã e domingo à noite. E, irmãos, estava em todas. Meu Deus, como era bom, tava, né? Hoje a gente sabe que isso não é saudável também. Amém, queridos? Nós precisamos ter tempo com a nossa família, sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Mas hoje, irmãos, lá em Cambé, a gente tem culto de jovens, quinzenal, a cada 15 dias, irmãos. Não é assim? Hoje, muitas vezes nós temos um culto de celebração que acontece no domingo, e às vezes a gente tem dificuldade, irmãos. Vai chover lá em Campo Grande, acho que hoje eu não vou. Né? Vai chover em Curitiba, não vou para a igreja não. Irmãos, a palavra diz que precisou de esforço, já que eu precisou subir na árvore. Amém? Então, irmãos, persevera em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam dele se apoderam, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem atravessado nesses dias, mas eu quero te falar uma coisa: agarra com Jesus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então vem, irmãos, vem no terça, vem no domingo, se alimenta da palavra de Deus, faz propósito de oração, em nome de Jesus, faz propósito de jejum, busca ao Senhor de todo o coração, porque é uma promessa: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo o coração. Amém? Então, o Senhor está nos convidando para entrar nesse lugar intenso em nome de Jesus. Mas eu sei que essa palavra aqui não, que esse pedacinho aqui não é para nós, porque hoje tem um monte de gente aqui em cima da árvore, amém? Amém, igreja? Tem um monte de gente aqui querendo ver Jesus, se esforçando, amém? Em nome de Jesus, nós estamos nos esforçando, estamos nos apresentando diante de Deus, em nome de Jesus. E a palavra diz que Jesus foi caminhando no meio daquela multidão, muita gente cercando Jesus, Jesus caminhando, e no versículo 5 a palavra diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Olha que interessante isso aqui, irmãos. A palavra diz que Zaqueu queria ver Jesus, então eu já entendo que Zaqueu não tinha ainda visto Jesus, ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com Jesus. Aquele era o primeiro contato de Zaqueu com Jesus, amém? Mas a palavra diz que Jesus chegou naquele lugar. Jesus não falou assim: ô homem, como que é seu nome? Desce daí. Foi assim? Não, ele falou Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome. Então isso me mostra que Jesus estava observando Zaqueu, irmãos. Jesus estava sondando Zaqueu. Talvez a multidão, talvez muitas pessoas estavam vendo só um homem em cima da árvore, mas Jesus não. Jesus estava vendo um homem com sede. Amém? Então eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor está te vendo, amém, querido? O Senhor está te observando em nome de Jesus. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Quando a palavra não chegou aos nossos lábios, o Senhor já a conhece. O Senhor, Ele te vê no mais profundo vale ou no mais alto monte. Então, mais uma vez eu volto a dizer para você nessa noite: eu não sei como você chegou aqui, talvez você esteja no alto monte, irmãos. Talvez você esteja aí na bonança, né? Glória a Deus, minha vida está top. Glória a Deus, o Senhor está te vendo.
Mas se você está aqui hoje e está passando um momento difícil, de dor, se você está no vale, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está te vendo. O Senhor está vendo o seu esforço, amém? O Senhor está vendo a sua perseverança, o seu desejo de assumir um compromisso com Ele. O Senhor está te vendo, o Senhor te conhece, em nome de Jesus. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor está te enxergando nessa noite. Eu penso que talvez o Senhor me trouxe aqui nessa noite e está me dando a oportunidade de dizer isso para você. O Senhor está te vendo, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o Senhor está te vendo, Ele está te enxergando. Amém, queridos? O Senhor está te vendo, irmãos, em nome de Jesus. Jesus vê além das aparências, e Jesus faz algo interessante. Jesus se convida para entrar na casa dele. Olha que negócio. Esse Jesus é top demais. Ele fez igual eu com o Edson. Falei: Edson, estou indo para Dourados, vou dormir na sua casa. Brincando. Mas Jesus se convida, irmãos. Olha que Jesus, né? Atrevido, né? Ousado, né? Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu, para dormir na casa de Zaqueu. Primeira vez Jesus estava vendo o cara: Zaqueu, desce daí, eu quero dormir na sua casa. E eu quero dizer para você que Jesus está falando isso hoje aqui. De novo, mais uma vez, Jesus está falando assim: eu quero dormir na sua casa hoje. Amém? Desce daí que eu quero dormir na sua casa. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Amém? E aí, ele entra e transforma a vida de Zaqueu, amém? Jesus, ele não entra em casas perfeitas, Jesus entra em casas disponíveis. Aqui no versículo 6 começa a acontecer algo, aliás, no versículo 5 ainda, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com tristeza. De que jeito que Zaqueu recebeu? Com alegria. Zaqueu não apenas ouviu falar de Jesus, mas ele abriu a sua vida, ele abriu a sua casa, ele recebeu Jesus. E eu quero parar aqui e abrir um parêntese para falar da forma como Zaqueu reagiu. A palavra diz que então Jesus vê aquele homem em cima da árvore e fala assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém dormir na sua casa. E a palavra diz que Zaqueu desceu de que forma? Apressadamente. Ele desceu rápido. E eu penso, irmãos, que nesses dias o Senhor está nos chamando a dar uma resposta rápida para Ele, em nome de Jesus, amém? Né? Às vezes, lá em Cambé, por exemplo, no último batismo aconteceu isso. A gente vinha acompanhando uma irmã, e quando chegando perto dos dias do batismo, ela me procurou: pastor, eu acho que eu não vou batizar não. Eu falei: mas por quê, irmã? Eu ainda não estou pronta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não está esperando você ficar pronto para chamar Ele para sua casa. Amém? Jesus não está à procura de uma casa perfeita. Jesus está à procura de uma casa disponível. Então eu e você precisamos dar uma resposta rápida ao Senhor, em nome de Jesus. Eu e você precisamos nos posicionar rapidamente, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus está na porta, Jesus está voltando, e a gente não tem mais tempo, irmãos, de ficar aí, né, com lenga-lenga. Deixa eu pensar, não estou pronto ainda, não sei. Não, irmãos, nós precisamos decidir por Jesus. Amém? Nós precisamos, irmãos, ser radicais, em nome de Jesus. E a palavra diz que ele
que ele recebeu Jesus em sua casa alegremente, ele recebeu Jesus em sua casa. E quando eu estava lendo esse texto e meditando sobre isso, né, o Senhor me levou até um texto de Mateus capítulo 13, versículo 44, e eu quero dizer para você que esse versículo é o versículo da minha vida, esse versículo marcou a minha conversão, né, que é um texto que diz assim, ó: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém, queridos? E esse versículo sempre fala muito comigo, esse versículo marcou a minha vida, irmãos, porque, como eu já disse aqui para vocês, quando eu me converti, eu tinha de 18 para 19 anos, e, irmãos, eu estava assim, no auge da minha juventude, né, vamos assim dizer. Então, até que eu não conheci Jesus, eu vivi outras experiências no mundo lá fora, né, tinha outras amizades que né, não eram saudáveis, né, que não era legal, mas eu lembro, irmãos, que eu comecei a namorar a pastora Jéssica, a gente tinha 6 meses de namoro, a gente teve algumas dificuldades no nosso relacionamento, e eu sabia que ela era crente, mas ela estava afastada, irmã. Daí eu falei assim: irmã, me leva a conhecer uma igreja, me leva a conhecer sua igreja, em nome de Jesus. E ela me levou lá, irmãos, e eu lembro exatamente o dia, eu sou muito ruim com data, mas eu lembro exatamente o dia em que eu me converti. Na segunda vez que eu estava naquela igreja, eu estava de calça jeans, tênis verde, camisa amarela, boné verde, cabelo grande, brinco na orelha, e Deus me pegou naquele momento, irmãos, e eu comecei a chorar, e eu entreguei minha vida para Jesus, e o meu comportamento começou a mudar, o Senhor começou a fazer um alinhamento na minha vida, amém? Jesus começou a devolver o meu coração para o lugar certo, Jesus começou a ajustar as minhas atitudes, a maneira como viver, ajustar as minhas prioridades, e eu lembro que depois de alguns dias, não muitos, depois de uns 15 dias, umas 2 semanas mais ou menos, eu lembro que eu fui num churrasco na casa dos meus amigos, e aí aquele ambiente já não era mais um ambiente legal, sabe? E aí os meus amigos começaram a tirar sarro em mim. Fernanda, agora você só quer saber de igreja, não sei o quê. E eu virei, irmãos, alvo de piadinha. Todo mundo começou a tirar sarro em mim. Mas, irmão, eu estava feliz. O povo tirando sarro de mim e eu contente, irmãos. E aí, você sabe o que eu fiz? Eu fui lá apressadamente, vendi tudo que tinha. E não fui triste não, irmãos, fui alegre. Voltei e comprei aquele campo. Porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo, escondeu, foi triste, né? Que droga, vou ter que vender tudo. Foi assim? Não, mas ele foi feliz, vendeu tudo que tinha, voltou e comprou aquele campo. Então, irmãos, eu não sei no que você tem se apegado nesses dias, eu não sei o que você está segurando aí ainda, mas em nome de Jesus, amém, vende tudo, entrega tudo, descansa no Senhor, coloca tudo nas mãos de Deus, amém, busca o Senhor de todo o seu coração, entra no reino, em nome de Jesus, porque a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a alegria é a evidência de quem entrou naquilo que procura. Se eu e você queremos uma vida com Jesus, eu quero dizer para você que a alegria é a marca que nós vamos carregar. Amém? Em nome de Jesus. Uma quarta coisa que eu vejo nesse texto, e a gente já vai caminhando para o fim, mas é que Jesus entra na casa desse homem chamado Zaqueu. O versículo 8 diz assim, versículo 7. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador.
Então, irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? A multidão, assim, a hora que Jesus falou que ia dormir na casa de Zaqueu, a multidão, assim, meio que parou. Falou, não, aí não. Aí Jesus passou dos limites. Se ele soubesse na casa de quem que ele está indo na casa de Zaqueu, né? Então, eu penso, irmãos, que todas as vezes que a gente se posiciona em Deus, a gente vai enfrentar resistência. Vai ter pessoas apontando, vai ter pessoas criticando, não é? Mas eu volto a dizer, Jesus não estava à procura da casa perfeita, mas ele estava à procura de uma casa disponível. E Jesus entra naquela casa e Jesus começa a ter comunhão com aquele homem chamado Zaqueu. E de repente, no versículo 8, a palavra diz: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, diz a palavra de Deus. Amém? Irmãos, não foi uma imposição de Jesus, mas foi uma transformação interior, e quem encontra Jesus muda suas atitudes, amém? Uma salvação verdadeira gera frutos visíveis. Então, Jesus não impôs nada para Zaqueu, Jesus não ameaçou Zaqueu, Jesus não sugeriu nada, mas a palavra diz que, à medida em que eles iam conversando, à medida em que eles iam se relacionando, a certa altura ali do relacionamento de Zaqueu com Jesus, a palavra diz que Zaqueu se levantou, e Zaqueu disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguém eu tenho prejudicado, eu restituo 4 vezes mais. Amém? Então, a presença de Jesus, ela precisa gerar transformação na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Não tem como eu e você dizer que nós andamos com Jesus e não ter uma vida transformada. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, onde Jesus entra, o pecado tem que sair. Amém? Eu gosto muito daquele texto de Mateus 11, 28, que diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Então, irmãos, se a gente diz que está andando com Jesus, mas ainda está caminhando de maneira arrogante, orgulhosa, em práticas que não agradam o coração de Deus, então, infelizmente, nós não estamos andando com Jesus. Porque quem anda com Jesus é manso e humilde de espírito, diz a palavra de Deus. Amém? A gente está aprendendo com aquele que é manso e humilde de espírito. Então, uma vida com Jesus necessariamente precisa passar por transformação, irmãos. Uma vida com Jesus necessariamente precisa gerar frutos de arrependimentos. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu deu metade dos seus bens aos pobres, e se alguém ele tinha prejudicado, ele restituía 4 vezes mais. Então, talvez hoje eu e você, talvez a gente não tenha condição, talvez a gente não consiga restituir, de repente, uma pessoa que a gente prejudicou ou pisou na bola, financeiramente, enfim, não sei. Mas eu quero dizer para você que o perdão está ao nosso alcance. Amém? Então, talvez nesses dias o Senhor esteja nos conduzindo. Talvez nesses dias o Senhor esteja dizendo para mim e para você: ei, filhão, filho meu, filha minha, que o primeiro passo seja através da sua vida. Não sei como está o seu relacionamento aí dentro de casa, como que está o seu casamento, como que está o relacionamento com seus filhos, com seus parentes, não sei, irmãos. Mas se preciso for, restitua, em nome de Jesus. Vai lá, pede perdão, dá o primeiro passo, abraça, ama, em nome de Jesus. E deixe nas mãos de Jesus. A palavra diz que o texto continua, e no versículo de número 9, agora já não é Zaqueu dizendo, é Jesus. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa.
pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Um encontro com Jesus pode impactar toda a casa, pode impactar a sua família, pode mudar a sua história e pode mudar o seu futuro. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Sua decisão pode mudar a sua casa inteira. Você crê nisso? Um encontro com Jesus pode não mudar o seu passado, mas transforma completamente o seu futuro. Amém, igreja? Se você puder, eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. E eu gostaria que o Ministério de Louvor me ajudasse aqui, amém? Nós podemos cantar aquela música de novo? Em nome de Jesus? Tinha preparado. Amém. Em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor se prepara aqui, se você puder, eu queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Desfrutar da presença do Senhor que há neste lugar. Feche os seus olhos, abra o seu coração, mantenha os seus ouvidos atentos em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Zaqueu tomou 3 decisões importantes. Zaqueu, ele quis ver Jesus, ele recebeu Jesus com alegria e ele mudou completamente a sua vida. Amém? Então, à medida em que nós cantamos essa canção, eu gostaria que você dissesse isso para o Senhor em nome de Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu quero te ver. Jesus, eu já tenho provado de algumas coisas, mas eu sei que tem mais. Eu quero te ver, eu quero desfrutar de um relacionamento de intimidade, íntimo, real, verdadeiro, Jesus. Sim. Eu quero te receber com alegria. Por isso, Jesus, a nossa oração nessa noite é te pedir, arranca tudo aquilo que está nos impedindo de chegar à tua presença. Tua presença. Sim, Jesus. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim, ó Deus, não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, Mas o que tu podes fazer, só quero. diga para Ele nessa noite: nós te queremos, Jesus. Lamento Meu Deus. ou viver indiferente. Lamento não cantar com coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Perdoa-nos, Senhor, eu lamento viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais.
nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. E nada mais, e nada mais, nada além. Diga, igreja, eu só quero a ti. Você está cantando para o Senhor essa noite. Nada mais, diga para Ele, nada além de ti. Eu só quero a ti. E nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. E nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,